Bem, é uma alegria estar aqui nesse momento que a gente está fazendo esse especial do canal Viver Brasil sobre os 45 anos de história da Rede Mater Dei. Essa história que começa lá na década de 80, no início dela, 1º de junho de 1980, e vai se transformando ao longo desse percurso. Vai se expandindo, vai se tornando uma referência absoluta na saúde de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do Brasil. A Norma ela é vice-presidente do Conselho de Administração do Mater Dei, porém ela tem uma história 100% vinculada à construção do Mater Dei desde o primeiro momento. Sim. Não como médica naqueles primeiros dias, mas já atuando como uma estudante de medicina, que forma aí daqui a alguns anos, depois que o Mater Dei se inaugura, em 1980, mas desde o primeiro momento você está associada e no dia a dia nessa história. Eu queria começar te escutando sobre como é que é a sua visão, a sua impressão desses 45 anos, como é que você presenciou isso e o que você entende que foram as suas principais colaborações nesse percurso como médica e como uma integrante da família que criou essa história tão bonita. Bom, a história do Mater Dei realmente começou, inaugurou, abriu as portas em 1º de junho de 1980. Mas já tem uma história antes, a história da compra do terreno, que a gente era pequeno ainda, mas participava, ouvia papai indo lá para o leilão, para comprar o terreno, construir um hospital. A gente acompanhava, os 4 filhos acompanhavam eles em outros hospitais, via como é que era a vida de médico. Então, quando nós adquirimos esse terreno e começou a construção do Mater Dei, a gente acompanhou também a época da construção. Então, víamos aos finais de semana ver a obra, acompanhava cada percurso, o que estava acontecendo. E nisso eu fiz vestibular para medicina e para administração de empresa. Medicina eu fiz os 6 anos e administração eu fiz metade do curso. Parei no 4º ano por uma incompatibilidade de horário com a minha faculdade, que eu estudei na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Então a gente veio, construiu o hospital, era o sonho, né, de papai, do Dr. Salvador, ter um hospital que fosse a extensão do consultório dele, que o que ele via em outros hospitais não o deixava satisfeito, a maneira como atendia as clientes, a maneira como o médico era recebido. Então ele resolveu, ele e mamãe, criar um hospital e começar a construção do Mater Dei. Ele estava com quase 50 anos. Papai devia estar com 50 anos, menos que 50. Menos 50. Menos 50. Até bom, depois você confirma com ele a idade, mas em 1980, não sei, ele nasceu em 32, 31 ou 32, ele e mamãe são a diferença de 1 ano. E aí, quando o hospital inaugurou em 1º de junho de 80, nós participamos da limpeza do hospital para começar a funcionar. Então, toda a família estava aqui, nos 4 filhos. Da limpeza da obra mesmo, da finalização da obra. Amanhã começa, porque papai tem um ditado, ele marca a data, tem que acontecer. Então ele falou, dia 1º de junho nós vamos inaugurar o hospital. Então foi aquela correria de final de obra, lógico que o hospital nunca se inaugura todo, inaugurou uma parte daquele primeiro bloco, que é o bloco 1, e aí inaugurou uma sala de cirurgia, era um número reduzido de apartamentos, um bloco cirúrgico, um pronto-socorro. Então essa parte que ia funcionar no outro dia, a gente na véspera estava aqui limpando, ajudando, botando as coisas no lugar, botando os equipamentos no bloco. Então nós participamos de tudo. Nessa época eu já estudava medicina, estava no 1º ano de medicina. Logo em seguida que o hospital inaugurou, em junho, eu já comecei a fazer estágio aqui na área de medicina, como estagiária. Então a gente acompanhava um laboratório, acompanhava uma cirurgia, acompanhava bloco cirúrgico, então tinha vários lugares, era detalhado o estágio que a gente tinha que fazer. No meio do curso de medicina eu comecei a fazer a parte administrativa, porque eu estudava administração de empresas também. Então eu fui estagiária na área de almoxarifado, na área de compras, na área de RH, então a gente fazia o trabalho de estagiário nessas áreas também. Isso era 80, 82, 84, isso aí devia ser 82, vai. Mais ou menos, E nesse momento, você tem ideia, o que o hospital era de tamanho? O hospital estava crescendo, né? O hospital ele começou muito pequeno, demorou um pouco para crescer, porque era uma coisa nova em Belo Horizonte, era o único hospital
que não tinha a maior operadora de plano de saúde na época, era o único hospital que não tinha atendimento de SUS. E aí ficou todo mundo achando que se ia dar certo, não ia, mas foi aumentando, até que em 2000 a gente inaugurou esse novo bloco, onde a gente está hoje. E nesse período a gente chegou à conclusão que ou a gente crescia ou a gente desaparecia, porque o hospital estava ficando muito cheio, as pessoas estavam nos procurando, os clientes estavam muito satisfeitos, mas não estava tendo espaço, não estava cabendo mais. Entre 80 e 2000? 2000. Foi o período maior que nós tivemos entre inaugurar um e outro, que já foi um passo assim que a gente... Assim, um passo. Expressivo. Expressivo. Vamos mesmo, é isso mesmo, nós vamos dar conta, vamos. Quase que nas devidas proporções, abertura do capital. É isso que eu vou chegar lá, quase que isso, porque chega um ponto que você começa a crescer e você tem que ver, né, para atender as necessidades dos nossos clientes, a gente tinha que crescer e ampliar fisicamente. E isso vem uma série de coisas atrás, né, porque ampliar a área física é a mais fácil de se fazer, apesar de ter um investimento alto, mas é uma área mais tranquila, mas você tem que colocar pessoas ali dentro. Você tem que colocar enfermagem, você tem que colocar... Um hospital é tudo, né? Você já entendeu. Tem a parte da enfermeira, tem a parte da limpeza, tem a parte da farmácia, tem a parte da alimentação. Tudo sincronizado para atender aquele paciente. Então, são várias equipes que a gente tem que ir formando e construindo para colocar para funcionar um hospital. E aí inauguramos o bloco 2. Nessa época a gente já era diretora, eu fui diretora do hospital quando eu acabei minha residência. Eu acabei a residência em 87, 88, por aí eu passei a ser diretora do hospital desse primeiro bloco aqui que a gente tinha. E as suas áreas em relação a este percurso, quais foram as minhas mais áreas importantes? ficaram na área, eu fui diretora financeira e diretora comercial. Eu tratava da parte toda de compras do hospital, almoxarifado, farmácia, e todo o relacionamento com a operadora de plano de saúde ficava comigo. Essa parte de autorização de pagamento de fornecedor, tudo ficava comigo. Nessa época eu ainda fazia estágio de medicina também, eu era médica, né? Então eu tinha uma parte do dia eu ficava na diretoria fixa e uma parte do dia eu ficava no consultório. Atendendo meus clientes normalmente, só que um interfere com o outro, que o parto poderia acontecer de manhã e muitas vezes a gente tinha reunião com médicos ou operadoras no final do dia, então misturava um pouco os horários. E aí nós fomos crescendo, nesses 45 anos foi isso que foi acontecendo, aos poucos papai passou da primeira geração para a segunda geração, o comando, e aí Henrique foi o presidente e eu e Márcia passamos a ser vice-presidente do hospital. Eu comercial e administrativa e ela assistencial, na parte de assistência. E aí foi crescendo até que chegou um momento que a gente resolveu fazer a Contorno, que também foi uma expansão do que era esse aqui pertinho. Mas já mais seguros, né? Já mais seguro, com mais expertise, né? Sabendo mais aonde a gente podia chegar. Aí depois foi Betim Contagem. Volta aqui só para quem está nos assistindo entender como é que é essa sua visão e as suas movimentações ao longo desse percurso. Nesses primeiros 20 anos, de 80 a 2000, o que você entende que foi muito diferenciado para a história do Mater Dei, que você vê que aquilo foi uma das grandes atividades, grandes acontecimentos que foram transformando o Mater Dei na referência que ele é? O que você faz um retrato desses 20 anos, de 80 a 2000? Eu acho que uma coisa muito importante, a possibilidade de crescer e expandir. Uma coisa muito importante foi a filosofia do Mater Dei, de como ele nasceu e como ele continuou sendo, que é oferecer para os clientes o que tem de melhor, e um atendimento mais humanizado, um atendimento com grande capacidade de qualidade técnica dos nossos médicos e funcionários que atendem o paciente, que é o pessoal da enfermagem. E foi com esse DNA que a gente cresceu, de atendimento diferenciado e personalizado, mas assim, para todos os nossos clientes, o cliente paciente, o cliente médico, o cliente operadora, o cliente família. Então assim, a gente sempre teve disponibilidade total para atender todo mundo, qualquer hora do dia ou da noite. Todo mundo tinha nosso celular, então até hoje é comum as pessoas pedirem ajuda quando precisam de alguma coisa no hospital. Então eu acredito que o Mater Dei cresceu porque a gente
começou com esse DNA, com essa ideia de ser uma extensão do consultório do Dr. Salvador e doutora Norma, e realmente foi uma extensão, porque a gente conseguiu passar que as pessoas que aqui trabalham têm que te atender de forma diferenciada. O médico tem que saber que ele está aqui, que ele tem que atender o paciente de forma diferenciada. O que a gente fala para todo mundo que trabalha aqui é: ninguém vai para o hospital porque quer, a não ser para nascer um neném, fazer uma cirurgia plástica, ninguém vai chegar no hospital para visitar igual vai num shopping. Então, as pessoas que trabalham aqui, elas têm que saber disso, elas têm que saber do comprometimento dela, da importância do papel dela aqui dentro, na hora que ela está atendendo o paciente, ou um familiar de paciente, ou uma operadora de plano de saúde, ou um médico. Tem que saber do que é que a gente julga ser importante. Você estava na exposição já falando sobre contorno? Contorno e Betim Contagem dentro de Belo Horizonte. Aí a gente resolveu... Isso foi 2019? 2020. Ainda não tinha aberto o capital? Não, abrimos o capital em 21 ou 22. Então, nesse momento, ainda era um avanço e um crescimento próprio. 100%. 100% próprio. Aí a gente sentiu que a gente precisava sair de Belo Horizonte. Até para provar para nós mesmos que a gente conseguia fazer a coisa certa fora daqui. Sim. Aí nós fomos para Salvador. Aí pesquisamos na época o mercado, o que é onde precisava, a mamãe é baiana, então nós fomos para Salvador. E em Salvador foi outras dificuldades, né? Outra praça, a gente, como disse, são várias Brasis. Já tinha o benefício do nome, né? Tinha o nome, mas não era conhecido lá igual é conhecido aqui. Sim. Né? Então a gente teve que... Um nome muito apropriado, né? Muita coisa, eu entendi o sobrenome, né? Mas assim, não nos conheciam como nos conhecem em Belo Horizonte. Então foi um desafio muito grande em Salvador. E a partir dali nós pensamos da mesma forma, ou nós vamos continuar crescendo, ou nós vamos ser engolidos ou vamos desaparecer. Aí que a gente abriu o capital. E aí realmente foi uma nova fórmula, um novo momento da rede. É um novo momento, é uma nova forma de trabalhar, mas sempre com o mesmo DNA. A gente acredita que se a gente continuar fazendo aquilo que a gente propôs desde o primeiro hospital, desde o dia 1º de junho de 80, a gente vai continuar tendo sucesso nos outros hospitais. Você sempre atuou, então, na área comercial, na área de encantar também os parceiros, os fornecedores. A partir do momento que o Mater Dei realmente chega num tamanho muito maior do que era, com a abertura do capital e a aquisição de novos equipamentos. Foi mais ou menos neste período desse percurso aí que vocês também tomam a decisão de passar o bastão da segunda geração para a terceira, que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos aí. Como é que foi esse momento para a sua vida de profissional e de empreendedora dessa história também? Como é que foi esse sentimento de estar passando, por sorte, para a alegria da família, para 3 integrantes dessa história, junto com vários outros que se incorporaram a isso, mas ainda mantendo o DNA muito firme naqueles que representam essa história de maneira 100% legítima. Como é que foi para você, então, 100% ativa, da mesma forma que o próprio Dr. Salvador e a doutora Norma, sempre muito ativos e ainda muito ativos. Mas vocês passaram, então, a caneta do dia a dia. Como é que foi esse momento com uma história tão ativa e tão envolvida em relação ao hospital e sair do circuito direto do dia a dia para ir para um pensamento mais estratégico e de acompanhamento? Olha, eu acho que para nós, como empresa, como família, é um diferencial muito grande a gente ter tantas gerações trabalhando juntas. Trabalhando, que eu falo, é convivendo junto, cada um no seu papel. Então, tem o Dr. Salvador e a doutora Norma, primeira geração, eu, Márcia e Henrique aqui, que somos da segunda, e a terceira geração, que agora é o Zé Henrique, o Felipe, a Renata e a Lara. Então, a gente, desde que a passagem de bastão da primeira para a segunda geração demorou mais tempo.
né, que eu acho que a gente ainda estava em formação, nós três tínhamos a medicina também muito forte, então demorou um pouco mais. Papai passou com 80 anos que ele saiu. Quando a gente entrou, a gente já foi preparando essa terceira geração para que fizesse tudo que elas precisavam fazer, que você já deve ter falado, né, que eles tiveram que estudar fora, fazer MBA, tudo, quem é médico não pode exercer medicina, tem que focar só no hospital, porque o hospital cresceu muito. Então a gente veio nos preparando para isso. Agora, assim, a gente tem que ser muito educado internamente, porque eu tenho hoje a Renata que trabalha na área comercial, que eu estou sempre conversando com ela, a gente senta, toda semana a gente conversa, ela fala o que está acontecendo, pede opinião, a gente troca ideias, mas eu não entro na gestão dela do dia a dia. Eu posso até falar, eu não concordo com isso ou deixo de concordar, mas eu jamais vou entrar numa reunião que ela está participando, que ela está definindo para mudar a conduta. Então eu acho que nós fomos muito bem treinados e educados para passar o bastão e ficar numa área de um pensamento mais estratégico. Então nós somos para o conselho. Então o conselho recebe deles também toda essa prestação de contas, entre aspas, e a gente orienta o que a gente acha para onde a gente deve ir. Isso acontece de maneira regular? As reuniões do conselho são regularmente, quase todo mês. Quase todo mês tem. Mês sim, mês não, tem reunião e às vezes todo mês tem. Depende da pauta que está a ser colocada. E tem 4 conselheiros externos e o nosso, mais o Renato, meu irmão, e papai, que é o presidente do Conselho de Honra. Eu queria finalizar essa conversa aqui que a gente está tendo sobre esse momento de 45 anos do Mater Dei, agora com a doutora Norma. Eu queria que você falasse como é que você espera e o que você imagina que essa história realize ao longo dos próximos 45 anos, ao longo dos próximos anos. O que você acha que o Mater Dei vai conseguir fazer por Minas, pelo Brasil? E aí eu queria que você incluísse essa visão sobre o realizado desses últimos 45 anos. Eu queria que você misturasse essa sua visão futura com um outro ingrediente que está movimentando a cabeça, a realidade e a execução das coisas de maneira muito rápida. E aí eu estou falando justamente para misturar os 45 anos que não tinham essas realidades presentes agora e futuras, e eu estou falando da inteligência artificial, de tudo que isso pode impactar no dia a dia do ser humano. E aí eu falo também da cadeia da saúde, por entender que essa própria tecnologia é uma das que mais estão sendo usadas na área da saúde, justamente. Então, como é que você enxerga esse retrato aí dos 45 anos futuros, misturando a inteligência artificial em todos os padrões, na questão médica, na questão da gestão do ambiente hospitalar? O que você está enxergando aí? São muitas perguntas que você fez, né? Eu acho, eu acredito que daqui 45 anos o hospital vai continuar crescendo, vai continuar com esse DNA que ele nasceu, para que ele se propõe. Eu espero que a 4ª geração goste disso aqui, que aprenda a conviver com isso e queiram vir para cá, alguns deles, não são todos também, né? Já continuando levando o nosso DNA. A passagem do bastão da 2ª para a 3ª geração mais precoce já foi justamente prevendo que essas inovações, inteligência artificial, é muito mais fresca na cabeça de vocês do que na nossa. Apesar da gente estar evoluindo, estar estudando, estar vendo, né, em tudo quanto é lugar que a gente vai, no dia a dia tem isso, mas para eles eu acho que eles têm uma facilidade maior em trazer essas novidades para a gente e nos apresentar. E também o hospital não vai ser só hospital. O hospital já mudou o conceito de lugar de doente. Já tem todo um lugar de prevenção. E a inteligência artificial pode nos ajudar muito nisso. Tem a parte de estudo, né? Quem sabe a gente vai partir para a parte de estudo. A gente já tem uma formação para técnico de enfermagem. Quem sabe vem a formação para médico. Quem sabe vem a formação para outras
categorias que aqui dentro estão, que precisam. A gente já tem uma série de residências médicas aqui dentro. Então eu acredito que o hospital vai crescer, vai ser um objeto de desejo de qualquer cidadão onde tiver pensar Mater Dei. E essa inteligência artificial vai ajudar a gente com isso muito. Vai melhorar a vida do paciente, de não ficar em fila, de não ficar parado esperando, de conseguir achar o médico de acordo com o que ele precisa. Da mesma forma que hoje você procura alguma coisa, um banco, uma roupa, de acordo com o que você está procurando, você vai achar isso. Sim. E a gente adquiriu, inclusive, uma empresa que é a 3Data, que nos ajuda e tem ajudado muito o Mater Dei nisso. É uma empresa de tecnologia. Sim, o que tem a ver com o Mater Dei? Com o hospital? Muito a ver. Tudo. Porque tudo que facilita a vida do paciente está dentro do nosso DNA. E é isso que a gente quer. Então eu acredito que nós vamos estar crescendo mesmo, né, nos próximos 45 anos. Muito bom te escutar, doutora Maria Norma, uma pessoa que está vinculada à vida de Belo Horizonte na área da saúde, não apenas por fazer parte da família, mas também por ser uma profissional muito ativa, com muita cliente, com muita paciente, ao longo do percurso, né? Então, você também sempre teve esse vínculo muito forte com as pessoas, com os pacientes. Você nunca deixou a administração, a gestão, cobrir essa outra parte que te forma como essência e como profissional da medicina. Eu queria te agradecer, te dizer que é uma alegria estar podendo fazer esse material, neste momento especificamente, de 45 anos do Mater Dei. Eu venho acompanhando essa história por completo, desde o primeiro momento. Não tive a alegria de nascer aqui, porque eu nasci um ano antes, em 1979, mas desde o primeiro momento da minha vida eu sempre tive vinculado. Eu cortava um dedo para mim dar um ponto, já eu te vinha visitei correndo para cá. Em qualquer circunstância, eu sempre tive a minha orientação e a minha visão muito clara de, em algum problema, em alguma situação de saúde, de aflição, eu sabia para onde vir, que é esse local, que começou então lá atrás, 1º de junho de 1980, veio crescendo com a primeira expansão em 2000, depois os novos hospitais, abertura de capital, chegada da 3ª geração e a 4ª que já está aí também no forno, vindo e se desenvolvendo. Obrigado. Obrigada a você. Parabéns. Viu? Muito obrigada. E muita sorte para esses próximos 45 anos de Mater Dei. Não tem dúvida que vão ser muito de trabalho, muita excelência. E São Paulo está chegando em 2028, a maior capital do nosso país. Parabéns. Obrigado. Obrigada, viu? Muito obrigada. Valeu. Valeu.